eu encontrei bem mais dificuldade do que eu imaginava. Principalmente no que se refere à bibliografia em Lacan. Eu a terminei agora, ficando esses feriados todos. Então todas as bibliografias estão prontas. Mas achei muito complexo porque não adianta só, ainda que eu tenha privilegiado colocar a bibliografia em termos cronológicos, existem uma série de capítulos de seminário que tocam temas que dizem respeito a mulheres, política e psicose, e que teria me facilitado muito se eu tivesse, por exemplo, colocado um seminário direto. Eu evitei de fazer isso. Procurei situar sempre que possível os capítulos dos seminários, pelo menos daqueles que eu tinha conhecimento. Então, eu também gostaria de justificar isso para vocês, porque eu só pude concluir isso agora no domingo à noite. E gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, algum esclarecimento em relação ao trabalho das pesquisas, a como fazer. Existe alguma dúvida? Em relação à mensalidade que foi anunciada, R$200, e que isso dá direito a assistir 2 seminários e um grupo clínico ou uma conferência, essa mensalidade começará a ser cobrada a partir do momento em que o site do Vox estiver plenamente em funcionamento e acolhendo as propostas de pesquisa. Também já vieram me perguntar, quer dizer que se a gente não tem um tema, por exemplo, que coincide com mulheres, política e psicose, eu quero, foi o que foi me perguntado, eu quero pesquisar neurose obsessiva. Bom, neurose obsessiva existe em mulheres, e se vocês pesquisam sobre neurose obsessiva em mulheres, necessariamente vocês vão pesquisar a neurose obsessiva em homem. Se vocês querem um tema como que já foi falado aqui, autismo, por exemplo, né? Não pode pesquisar sobre autismo? Pode pesquisar sobre autismo, desde que conecte com psicose. Então há várias possibilidades também de não precisar ficar diretamente achando que são temas que não se relacionam. Eu gostaria de lembrar também que no próximo sábado nós temos uma apresentação de paciente, como já foi divulgado, e no dia 30 nós temos a presença do Ricardo Goldenberg para falar sobre psicanálise política. Recomendo que vocês leiam o livro dele, que tem exatamente esse título, Psicanálise Política, além de outros que ele tem. Bem, vocês têm notado também a minha insistência em relação a esse texto do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que no último seminário eu fiz questão de mostrar diferentes conexões, inclusive bibliográficas, que se encontram como possíveis de serem ligadas às conferências às quais eu mencionei, e também o capítulo 3º e 4º do texto do Ego e do Id. E fundamentalmente, alguns devem estar mais atentos, porque no aprofundamento da questão da voz, o que está me interessando no tocante a essa referência, que é a distinção que eu estou visando inicialmente, né, que eu estou aprofundando, que é essa diferença entre o objeto A como mais de gozar e o objeto A como causa do desejo na sua diferenciação pela voz. Só por causa disso eu fui levado a ter que me haver com o super-eu na obra do Lacan, a partir do mais gozar enquanto voz.
E foi também por causa disso que eu insisti tanto na passagem do Seminário 11, quando Lacan coloca que o objetivo da análise é promover a separação entre o ideal e a causa do desejo. Eu coloquei a questão que antes de tomar isso como um mote que se fica repetindo sem saber muito bem porquê, merece considerar o porquê existe cola entre o ideal e a causa do desejo. E o fundamento dessa cola entre o ideal e a causa do desejo chama-se mais gozar, o chamado supereu freudiano. Se a gente avança nessa direção, e vamos avançar hoje, eu espero que hoje eu consiga dar uma conclusão a essa parte no tocante à voz, no sentido da diferença entre a voz como mais gozar e voz como causa do desejo, de maneira que nós avancemos no próximo seminário, já no capítulo final do seminário 11, que é o Em Ti Mais do que Tu. Mesmo que nós não concluamos hoje, nós vamos ter possibilidade de, quando na abordagem desse último capítulo, que vai ser por agora, que vocês tenham como referência o texto do Lacan que se encontra nos escritos, que se chama O Aturdito. Partam do princípio que vocês não vão entender esse texto, fica mais fácil. De saída, isso facilita as coisas. Mas isso, por um lado, facilita e, por outro lado, promove uma insistência, que é o seguinte: leiam-no despretensiosamente. Ah, não estou entendendo nada, que graça, e vai em frente. E vai até o final. Depois volta tudo de novo. Até a coisa começar a fazer um pouco de sentido. Alguns momentos chaves, isso vai chamar a atenção, né? Porque nele vocês vão encontrar algumas máximas do Lacan que vocês já escutaram. Por exemplo, a relação sexual é impossível. O objetivo de entrar nesse texto não é de estudá-lo na sua extensão, mas é de buscar aquilo que é o fundamento do escrito, que por sua vez é o objeto do último capítulo do Seminário 11. Condição que é preciso se valer de algumas referências fundamentais do Lacan sobre o escrito. Por exemplo, que há uma impossibilidade de escrita da relação sexual. Isso está colocado também lá no texto do Aturdito. Então não é um texto porque nós vamos passar por ele fazendo referências. Não é um texto que nós iremos estudá-lo integralmente. Mas vamos procurar situar a partir de onde no Lacan, nessa proximidade do Seminário 20, que é datada pela última lição do Seminário 11, é praticamente coincidente. Quando Lacan escreve esse último capítulo do Seminário 11, ele já está dando o Seminário 20. E esse texto, O Aturdito, é um dos textos que se conectam à questão das mulheres ou da posição feminina no Lacan. E também para problemas relativos à escrita, lógica da sexuação, uma série de elementos a gente vai encontrar aí. Mas eu digo que é um texto que vocês vão ler e não vão entender, porque o próprio Lacan faz questão de fazer essa referência a esse texto. Então são momentos de inteligibilidade do texto. E vocês vão notar que esses momentos se tornam tão mais inteligíveis quanto mais vocês começam a perseguir no texto enunciados que se repetem. Esses enunciados que se repetem, Lacan vai associá-los diferentemente, segundo o momento do texto, a questões que ele não havia associado no momento inicial do texto. Então, anotem.
tudo aquilo que se refere à escrita, e a escrita vai vir associada com a impossibilidade da relação sexual. E procurem, antes de querer guardar isso como se fosse uma mensagem de revelação, procurem tentar responder pelo texto. Por que a relação sexual é impossível? Por que existe uma impossibilidade da escrita da relação sexual? Mas procurem responder sempre fora da tradição, da resposta lacaniana pronta que vocês têm com vocês. Então, é como se fosse assim, Lacan para crianças. Então, que é o mais difícil. Mas é exatamente esse trabalho que eu procuro realizar aqui com vocês. Não explicar através daquilo que se sabe. E uma das formas de cultivar isso tem a ver com pegar momentos do texto onde tem enunciados padrões que se repetem, mas que o próprio autor tem necessidade de conectar. Porque é um enunciado-chave, ele tem necessidade de associar isso em diferentes momentos a outros elementos que dão inteligibilidade, em primeiro lugar, para ele mesmo. E foi com muito prazer que agora, na ida ao Rio de Janeiro, eu pude notar, por exemplo, que o nosso trabalho é extremamente convergente com outros trabalhos que se realizam nessa mesma direção de pessoas com as quais nós mantemos um respeito, um reconhecimento, né? E que, por outro lado, também revelaram ter em relação a nós, ao próprio Instituto, né? Então eu penso que nesse sentido nós nos mantemos numa tradição bastante significativa para a continuidade dos nossos trabalhos. Mas há muito que avançar ainda em relação, eu espero ter despertado o gosto de vocês por esse texto do Freud, que é simplesmente surpreendente. Eu recomendo a vocês uma tradução, eu agora infelizmente esqueci qual é a editora, mas saiu um livrinho sobre psicologia das massas e análise do eu, uma tradução direto do alemão. Alguém sabe a editora? Eu comprei, comecei a ler o livro e não vi a editora. Não é do Hans, não, eu lembro bem que não é dele. Esse é uma capa escura. Então, tem um outro que é da LPM, não é? Aquela outra que é pequenininha, assim. Pequeno. LPM. É do... Como é que é? O tradutor é Eu sei que não é o Luiz Range, nem aquele outro Paulo que traduz. Acho que é. Vale a pena. Eu espero que eu tenha despertado o gosto de vocês por esse texto do Freud, porque ele merece de fato um estudo muito aprofundado, mas principalmente também no que se refere ao Freud, poder se valer de alguns elementos de forma a avançar no tema que nos ocupa, mas em primeiro lugar, poder colocar uma questão elementar, que é o seguinte: por que se considera, e os introdutores da obra consideram, que esse texto de Freud, ele praticamente assim, ele prenuncia o nazismo? Então, é como se Freud tivesse tido a mesma intuição, uma intuição da mesma estatura que foi aquela do presidente Schreber, né? Já que vocês sabem que a antecipação do delírio hitleriano estava presente no delírio do presidente Schreber, já que era comum aos dois o advento de uma nova raça. Esse é um elemento decisivo que liga os delírios e coloca uma questão bastante importante, né? Se, pelo menos para alguns historiadores, um deles que eu vou me valer hoje, coloca se existe um fundamento alemão para o nazismo.
Não é uma pergunta destituída de importância, isso não significa que todo alemão seja nazista e que nem que o nazismo tenha terminado quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Mas são perguntas que vale a pena colocar, porque da forma como eu estou encaminhando o trabalho, e principalmente através do que eu apresentei no sentido de que o nosso eixo de investigação é na direção de poder apreender uma outra concepção de linguagem que não é coincidente com a concepção de linguagem no sentido da sobredeterminação freudiana, que foi apropriada pelo Lacan nos primeiros seminários numa aproximação estreita com a linguística saussuriana. O que eu estou realizando com vocês aqui é um primeiro trabalho de construção de se afastar dessa concepção linguística que liga Lacan e Saussure. Mas por que isso tem a ver com psicologia das massas e análise do eu? Porque aquilo que está em jogo em psicologia das massas e análise do eu não é necessariamente a consideração de que o operatório nas massas é a eleição de um líder que conduz o grupo da mesma forma, na mesma ferocidade que o pai totêmico conduzia os seus filhos. Não é esse o princípio que eu estou procurando me orientar. Mas esse princípio é o princípio freudiano. Então, segundo Freud, aquilo que é cativante no líder é o seu parentesco com o pai totêmico. E é por causa disso que ele é elevado à condição de ideal. Então, em todo líder haveria para o Freud a evocação do pai totêmico. Ou seja, seria alguém que se distinguiria de tal forma da coletividade, indicaria uma possibilidade inédita de um gozo que, por sua vez, promoveria essa condição identificatória. Essa condição identificatória seria a possibilidade de, segundo o próprio texto do Freud, a identificação promover a escolha de objeto. Então, se eu me identifico com alguém que está numa condição que é de diferenciação por inteiro da coletividade, ou seja, nele opera uma outra lei, que não é aquela mesma lei do grupo, então eu me identificando com ele, eu tenho possibilidade de escolher objetos e gozar de uma forma extraordinariamente diferenciada. Esse é, estrito sensu, o raciocínio freudiano. Por isso eu solicitei que vocês realizassem as leituras dos capítulos em que Freud se refere à concepção dele de grupo, porque ele vai procurar aos poucos aproximar o grupo, a concepção de grupo, com a concepção dele de fundamento da civilização a partir de Totem e Tabu. Bem, mas se nós formos nessa direção freudiana, aquilo que é cativante para o Freud é essa possibilidade que o líder promove em termos identificatórios e de escolha de objeto e de gozo. Bom, mas o que promove essa identificação ao líder? Freud vai dizer que o que promove essa identificação ao líder, que o que é operatório na relação dos membros do grupo com o líder e dos membros do grupo entre eles mesmos, é o fenômeno da sugestão. Essa sugestão se desdobra no sentido de levar Freud a reconhecer que a eficácia, a positividade da sugestão se sustenta a partir do olhar. E que o olhar tem essa eficácia exatamente porque o olhar evocaria
também em termos freudianos, a condição hipnótica. Então, aquele que é hipnotizado, ou seja, o grupo, se deixa hipnotizar pelo olhar do líder, que por sua vez tem a força da hipnose pelo olhar, uma vez que esse olhar é um olhar que, vamos dizer assim, conduz o sujeito numa direção em que ele não vai ter necessidade de mais nenhum tipo de preocupação. Basta uma entrega incondicional. Então haveria aí um objeto que Freud vai recuperar lá no fenômeno da hipnose. Mas esse momento começa a nos interessar por quê? Porque é um momento em que nós começamos a nos distanciarmos da elaboração freudiana no sentido mais extenso. No sentido mais extenso significa o quê? Significa que para o Freud, essa condição do olhar, que é cativante, que é hipnotizante, ela é cativante e é hipnotizante porque sustentada, porque instrumentalizada através de um elemento, que é esse elemento que promove uma potência extraordinária a título daquilo que ele representa para o grupo. E nesse sentido, então, ele evoca o pai totêmico. Mas eu digo que nos interessa de perto porque nos coloca diretamente ligados como termo capaz de promover a sugestão das massas e a conversão dos semelhantes. Freudianamente, a identificação desse objeto é o olhar. É curioso que Freud tenha acertado na mosca sem a explicação que viria muito tempo mais tarde pelo Lacan. E é curioso também que o Lacan, quando se vale disso no último capítulo, no penúltimo capítulo do seminário 11, não faça maiores considerações à genialidade da sacada do Freud, porque ali ele entra com tudo para se apropriar como sendo dele, evidentemente dele Lacan, né? É surpreendente porque ele reproduz o esquema de Freud um pouco para criticar e menos para relevar. Mas eu gostaria de dar um relevo a esse trabalho do Freud, principalmente a essa condição do olhar, para poder explicitar um termo que para nós é decisivo. Quer dizer, qual é a significação disso que Freud chama o olhar? E qual é a relação que esse olhar tem com o que nós nomeamos enquanto voz? Bom, no momento em que Freud apresenta essa dinâmica do olhar como elemento de sugestão que opera nos grupos, para a conversão dos grupos, né, melhor dizendo, ele vai aproximar o olhar daquilo que seria uma condição extraordinária. Praticamente o olhar nesse momento se aproxima da cegueira, ou seja, o sujeito está de tal forma diante de um objeto idealizado que ao mesmo tempo em que ele se fascina, ele se enceguece. E é por causa disso mesmo que Freud, nesse momento, evoca a experiência da descida do Moisés do Monte Sinai, onde ao mesmo tempo existe a reverência e o enceguecimento, e que isso, para o Freud, seria a condição que mais fortemente operaria na condição da sugestão. Então, o que é surpreendente, em primeiro lugar, que Freud
aproxima duas coisas que a princípio não são muito aproximáveis por nós na experiência comum. Ele aproxima idealização no sentido de abertura extraordinária dos olhos e enceguecimento. Só que nós não precisamos nos orientar para isso, nós não precisamos nos orientar através da visão propriamente dita, ou seja, o sujeito que fica encantado com o que está vendo e por estar tanto encantado ele fica enceguecido. Não. A fascinação, ela é enceguecedora. O fascínio enceguece. O fascínio cega. Então, quando se trata de falar de objeto olhar, é muito menos de alguma coisa que se vê e muito mais de alguma coisa que enceguece o sujeito no sentido de anulação por inteiro da sua competência do campo visual. Não estamos tratando aí de alguma coisa da competência do campo visual. Estamos tratando de alguma coisa que está para além do que é visto. Para além do que é visto significa o quê? Significa exatamente essa dimensão do fascínio, da idealização. Então, isso é operatório para a conversão da coletividade. Mas mais do que isso, quando nós trazemos esse elemento no sentido que o Lacan trabalha no Seminário 11, o que ele revela? Ele revela que isso é o elemento que se encontra presente na nossa estruturação. Então todos nós somos cativados pela cegueira, somos habitados pela cegueira. Habitados pela cegueira num duplo sentido. Em primeiro lugar, enquanto seres de linguagem, nós não temos como tudo ver. O fato de sermos sujeitos ao significante, nos coloca, por exemplo, limites, inclusive no campo visual. Quando vocês estão muito orientados através de uma temática, de um interesse, de um determinado sentido, vocês tendem a reencontrar isso naquilo que vocês leem. Vocês tendem a buscar isso nos filmes que vocês vão ver. Vocês tendem a recuperar isso nas imagens que aproximam através dos encontros fortuitos que vocês têm e que, por sua vez, vocês vão tentar reencontrar esse tema. Então, por um lado, enquanto sujeitos da linguagem, nós tendemos à cegueira. É nisso que Édipo é exemplar, né, gente? Somos habitados por uma cegueira que é íntima. Porque não tem como o sujeito saber do próprio sexo. Mesmo que ele veja o pai dele e a mãe dele diante dele, ele não reconhece. Porque essa condição do parentesco é aquilo que vai menos tocar na sua intimidade. E por outro lado, nós temos uma outra perspectiva da cegueira, que é essa a qual Freud se refere e que Lacan recupera, que é a cegueira promovida pela idealização. Então, o sujeito ele não está vendo o que está diante dele, ele está vendo um além do que é visto. Ele está tomado por uma condição que o enceguece, porque ele está tomado por alguma coisa que não está presente na cena, como diz o Lacan no Seminário 4, está atrás da cortina. E todo o trabalho do Lacan no Seminário 11 vai ser mostrar de que maneira esse objeto olhar tem uma dominância na nossa constituição, nos levando, por exemplo, através de uma forma que é vista
como inteiramente estruturada no outro, na sua condição de unidade unificante, isso é o estágio do espelho. Digamos, vamos reduzir o estágio do espelho àquilo que é visto. Onde está a idealização no estágio do espelho e que nos habita? É o fato de acharmos que aquele que nós vemos e através do qual nós nos orientamos por via das nossas tentativas de nos mantermos erguidos, que a imagem dele é unificada, ou seja, que ele é completo. Isso é tão somente uma suposição, o fato de haver completude do lado do outro, que se coloca inclusive a título da imagem. Freud falou isso através da premissa fálica. Mas nós, desde o estágio do espelho, nós vemos essa completude e temos essa idealização do lado do outro. Isso nos estrutura. E o exemplo ilustrado disso se encontra no estágio do espelho. E por que se encontra no estágio do espelho? Porque a unidade unificada do outro é uma ilusão necessária para a minha constituição. Tanto é assim que depois do avanço da simbolização, nós vamos ter possibilidade de rir dessa imagem unificada que tende a querer a perfeição. Então nós temos isso na nossa estrutura, ou seja, como responsável pelo nosso advento enquanto seres de linguagem. Então, nós estamos tomados por essa idealização já a nível de uma completude da imagem do outro. Então, nesse sentido, tudo que evoca uma condição de completude tende a nos cativar por via dessa idealização que nos é constitutiva. Mas vejam, ninguém precisa se colocar na posição de parente do pai totêmico para ser investido dessa forma. Porque o sujeito busca isso. Tanto é que as relações que são marcadas por isso, elas sempre são concluídas à base de um ódio. Porque é a forma, é o recurso que o sujeito encontra para tentar se desvencilhar daquele outro que, num primeiro momento, ele investiu como sendo completo. Então, ele ejeta através do ódio. Destitui inteiramente o outro de um saber absoluto. E uma das formas de destituição do saber na sua condição absoluta, ela é necessariamente mediada pelo ódio. Bem, se é isso que nos cativa, então uma das dificuldades do texto freudiano, e por isso eu fiz a crítica do princípio freudiano de concepção do líder, é porque um líder, como eu disse agora, ele não precisa vir marcado por totem e tabu. Não, existe em cada um de nós essa tendência de investir no sentido de colocar o outro numa condição absoluta. Ou seja, como sendo capaz de ser portador de um saber que vai resolver todos os impasses que nos acometem. Bem, se o objeto olhar promove essa cegueira que nos é constitutiva e que, por sua vez, é responsável por uma idealização que nos é íntima, há também a participação chamado objeto voz. E como nós já vimos aqui, mesmo
digamos que em termos da neurofisiologia ou da neuroanatomia. Primeiro vem a voz, depois vem o olhar. Ocorre que psicanaliticamente também é assim. Primeiro vem a voz, depois vem o olhar. E é nisso que o texto do Freud, ele apresenta uma possibilidade inédita de articulação, mas que escapou a Freud nesse momento devido a essa elaboração tão extraordinária que toda vez que eu leio esse texto me surpreende como é que Freud pode ter tido a sacada de aproximar o fenômeno da sugestão junto à hipnose e daí desdobrar para o olhar e daí associar com o pai totêmico. Isso é coisa de gênio, não é qualquer um que faz isso. Principalmente com os estudos que ele tinha à disposição dele sobre grupos na época. Mas vamos pegar o exemplo freudiano de que esse que vem descendo o Monte Sinai com as tábuas da lei, ele promove esse efeito de enceguecimento exatamente porque ele teve em contato com Deus. Ainda que sejam dois tipos de cegueira diferentes. Aquela que é promovida, a qual todos os homens estariam proibidos, ou seja, não se pode olhar para a face de Deus, mas existe um outro tipo de cegueira, agora no sentido da idealização, que tem a ver com esse olhar que é dirigido para o Moisés. Esse é do nível da idealização, segundo Freud. Mas quando ele aproxima isso da condição da hipnose, ele vai dizer que aquilo que é cativante nesse olhar do hipnotizador é a instrumentalização de um discurso em que ele coloca como condição imperativa que o outro se abandone inteiramente aos desígnios dele, hipnotizador. Então vejam, ele está mostrando que primeiro há um discurso, primeiro tem alguma coisa que entra pelo ouvido e depois alguma coisa que passa pelo olhar. Isso que passa pelo olhar significa o quê? Que esse sujeito, no momento em que ele é capaz de se colocar, que um outro pode se entregar inteiramente para ele, e com isso ele vai resolver e descobrir todos os impasses, todos os conflitos que acometem um sujeito, ele já se apresenta como um objeto de investimento da libidinização do olhar do outro. Por quê? Porque ele já se apresenta numa condição extraordinária. Essa condição extraordinária, essa condição que distingue ele de todos os outros, que faz com que ele seja visto não pelo olho, mas por aquilo que está além dele. E aquilo que está além dele é o quê? É esse discurso. Eu sou aquele capaz de conduzir qualquer um na direção de um gozo extraordinário. Nisso ele é visto como uma pessoa diferente de todas as outras, e ele promove esse enceguecimento. Mas essa condição de se apresentar como sendo alguém que se distingue por inteiro, aí nós vamos encontrar a dimensão da voz. E aqui merece um esclarecimento, que é o seguinte: em vários momentos eu insisti com vocês que a voz não se confunde com sonorizável. Eu insisti com vocês baseado nos momentos em que o próprio Lacan também vai nessa direção. Mas é preciso considerar o que significa isso que não é sonorizável. O que nós estamos querendo dizer quando nós dizemos que a voz não é sonorizável? Nós estamos querendo dizer que
quando abordamos o objeto voz, aquilo que causa desejo num sujeito, aquilo que é capaz de levá-lo a uma condição de entrega sacrificial, não são os enunciados do discurso. É isso que está sendo dito quando está sendo afirmado que a voz não se confunde com sonorizável. Não é aquilo que vocês escutam, o sentido do que vocês escutam. Não. O que é operatório, e aqui uma pequena divisão, é verdade que o que é operatório enquanto causa do desejo é aquilo que não se escuta enquanto enunciado? Aonde é que se recolhe isso? Se recolhe isso com muita clareza na relação mãe-criança. De que maneira? Por exemplo, no que a mãe é capaz de, mediante demandas do filho, deixar que essas demandas caiam no vazio, no que ela já pôde constatar que essas demandas são tão somente uma insistência para o colamento. Então, essa atitude dela de promover uma condição em que o sujeito tem que se haver com a frustração, ou seja, fazer outra coisa diferente de demandar ela, com um objeto de satisfação, isso é promoção de voz pela mãe junto ao sujeito. Por quê? Porque ela tem um ato que promove efeito no sujeito, efeito esse que leva ele a uma condição de deslocamento e insistência da demanda e, por sua vez, abre a ele a possibilidade de sair desses registros da insistência. Então, temos aí um exemplo bem claro de como a voz não é necessariamente tornada sinônima daquilo que é dito, dos enunciados. Mas temos também, esse é o parênteses que eu queria abrir, nós temos também a voz como o elemento sonorizável, articulado, presente com enunciados e que é capaz de promover efeito de sujeito. Aonde se encontra isso nos mitos? Toda vez que o homem vai consultar a esfinge. Quando Édipo vai consultar a esfinge, Lacan fala isso no seminário 17. Né? Édipo vai lá perguntar. E a esfinge responde para ele aquela resposta que vocês já conhecem. É um homem? O que significa é um homem? Até parece que alguém sabe definir o que seja um homem. Então, quando a esfinge fala isso, ela coloca um enigma para ele. Então, a condição de enigma, ela é promotora de interpretação. O enigma se realiza exatamente na medida em que ele não tem a pretensão de estabelecer uma ligação com a pergunta, ou seja, com aquilo que foi demandado. Lacan dá vários exemplos disso, ele abre o seminário 1 falando disso. Que era uma das comoções que ele tinha com o Zen budismo. O discípulo ia lá perguntar uma coisa e ganhava uma paulada na cabeça. Essa paulada na cabeça, o que é? É uma interpretação. É uma interpretação por quê? Porque para o discípulo aquilo fica como um enigma. Por que eu perguntei uma coisa e o mestre me deu uma paulada na cabeça? Então, minimamente, ele vai repensar os termos da demanda dele. Então, temos possibilidade de aproximar a voz com aquilo que é dito, promovendo esse efeito de sujeito? Temos. Aliás, essa é a definição que Lacan dá de interpretação no seminário 17.
vou fazer algumas distinções, porque conforme a gente avança no tema da voz, alguns enunciados que eu precisei firmar com bastante solidez podem começar agora, não é a ser negados, mas abrindo possibilidade de diferenciação. Por exemplo, essa. A voz, aquilo que é dito pelo analista no sentido audível, tem essa possibilidade de promover interpretação. Temos a voz no sentido daquilo que não é sonorizável. E se equivale também enquanto interpretação. Por quê? Porque pode corresponder a um momento do ato do analista, no sentido de um corte da sessão. Não necessariamente a toda a interrupção da sessão tem que ser dito alguma coisa. Isso é voz. Ou seja, alguma coisa veio do outro para mim. Não veio sob forma de palavra. Mas isso que ele manifestou sob forma de ato, eu escuto. Eu escuto por quê? Porque eu vou tentar simbolizar isso que aconteceu. Então isso é voz. E quando nós dizemos isso é voz, isso implica a relação no sentido da voz enquanto objeto causa de desejo, um efeito do outro sobre o sujeito, promovendo metonimização, promovendo associação, promovendo deslocamento. Mas nós temos também uma outra possibilidade da voz através de elementos audíveis, sonorizáveis e que são cativantes no mesmo sentido que se tem, por exemplo, como Freud disse em relação ao olhar, né? O que é que cativa a idealização? O que promove a idealização pelo olhar? É o sujeito se apresentar nessa condição de ter a solução e condição, colocando como única exigência a entrega incondicional. Isso já promove dele ser visto num lugar extraordinário. Ser possuidor de alguma coisa que os outros não são. Bem, mas ele pode promover isso na medida em que ele se coloca nesse lugar distinguido, que ele se faz ver. Antes de se fazer ver, ele se faz escutar. Então nós temos essa condição em que ele se faz ver para além dele mesmo, no que ele vem trazer uma solução inédita. A voz está colocada aí como? Porque o que eu estou falando, estou começando pelo que conclui, estou começando pelo olhar. Desse se fazer ver que Freud associa com Moisés na passagem bíblica. O que é essa voz? Que fundamentalmente evoca, buscando as aproximações freudianas, essa voz que se apresenta como uma plena potência. Essa plena potência significa o quê? Ela tem um caráter ensurdecedor. Ela é só ela, ou seja, é uníssono. Nisso, a voz, essa que causa o desejo no sentido de colocar a coletividade a serviço do líder, e por causa disso mesmo não é causação de desejo, mas sim promoção de mais gozar, coloca os outros numa posição sacrificial. Essa voz opera em uníssono, ou seja, ela não compartilha da presença da fala de outros.
lembrem do ensaio do Jean-Michel na aproximação que ele faz do DJ com o pai totêmico nas raves. E lembrem das festas raves e a importância que ele dá à música eletrônica ter um caráter ensurdecedor. É nessa condição de um caráter ensurdecedor, onde praticamente ninguém pode escutar o seu próximo, mas sim somente ser invadido pelo som produzido pelo DJ, que nós encontramos essa condição da voz como regendo as existências. Outro exemplo de como a voz vem antes do olhar. Isso está colocado na constituição do sujeito de que forma? É só a partir do momento que a mãe se dirige ao bebê, distinguindo como sendo dela, como sendo filho dela, falando com ele, ou seja, investindo nele, que de fato ele pode se reconhecer numa relação com ela a partir da dominância da voz dela. Então, é preciso que haja uma dominância da voz do outro. Por que eu estou chamando isso de dominância da voz do outro? Porque é preciso que essa dominância tenha o caráter de promover uma relação do sujeito com o outro. Promover uma identificação do sujeito com o outro. Mas uma coisa é a voz que promove a identificação e a relação e a escolha de objeto. Outra coisa é a voz que se superpõe ao sujeito para torná-lo ligado ao outro de forma indefinida. Não é de maneira nenhuma a mesma coisa. Está acompanhando, Daniele? Então, é preciso, e nisso, para aqueles que vários de vocês já estudaram o texto de Gevaio, é um ponto que ele bate bastante. Ele insiste muito nessa precedência de um outro que reconheça o lugar do sujeito que vai vir. E essa condição de vai vir é que vai mostrar que, de fato, o desejo desse outro é marcado pela castração. Porque eu só posso apostar que vai vir se eu me sinto em condições de reconhecer esse a quem eu invisto. Reconhecer não é a mesma coisa de que torná-lo ligado a mim de maneira indefinida. Isso não é reconhecimento. Isso é a negação do reconhecimento. Então, é preciso que haja voz para que haja sujeito. Isso nós temos claramente colocado desde onde? Toda a história da nossa civilização é contada a partir daí. Os deuses se dirigem aos homens. Eles se fazem escutar pelos homens. Isso desde aqueles indivíduos que estão presentes na nossa história dos antepassados, em que, quando eles achavam que os deuses falavam através do quê? Através da natureza. A natureza era investida de uma condição em que ela, a natureza, atribuía um jogo de constituição do sujeito. Estudem, por exemplo, os estudos dos antropólogos em relação à relação que algumas tribos indígenas mantêm com os fenômenos da natureza. Vocês vão ver que é inteiramente fantasmática.
Então, é porque o sujeito não agiu convenientemente que houve seca. É porque o sujeito matou um animal que não era para ter sido morto que houve inundação. Mas nós podemos pensar, poxa, mas numa época que não tinha religião, como é que podia ter isso? Porque o sujeito precisa do outro para se constituir numa relação em que ele se sinta reconhecido como sujeito. Caso contrário, ele não advém. Então isso se encontra, independentemente das épocas, havendo humano, há essa condição em exercício. O outro problema que eu queria introduzir hoje, a partir disso, que eu mencionei, bom, o texto do Freud, ele nos inaugura essa possibilidade de reconhecer em nós aquilo que nos cativa desde a Constituição, nomeando esse elemento cativante e necessário pela voz e pelo olhar, sim. Mas por que? Como entender que esse texto tenha sido utilizado também para explicar o nazismo? De que maneira nós poderíamos articular esse texto de Freud com o advento do nazismo no sentido da articulação olhar e voz? Entendam, eu venho do texto de Freud, acompanhando com Lacan que a questão a ser destacada para o nosso interesse, que é o interesse de dar prosseguimento à dinâmica da voz, não é identificar a contribuição maior desse texto naquilo que é o efeito de sedução gerado pelo líder junto ao grupo. Não é essa a nossa questão. A nossa questão é por que a instrumentalização de um líder é capaz de promover esses efeitos de sujeição tal como nós vemos serem promovidos. Por quê? Não é porque o líder é hipereficiente, não é. Mas porque existe em nós, na nossa Constituição, essa condição de se deixar fascinar pelo olhar que não se confunde com aquilo que é visto e pela voz que não se confunde com aquilo que é apresentado num discurso sob a forma de enunciado. É nessa direção que nós estamos indo. Se é nessa direção que nós estamos indo, eu estou falando que essa teoria da linguagem com a qual nós estamos nos havendo nesse momento, e que a intervenção da Karina no final do último seminário evocava bem esse problema, por quê? Quando ela trouxe, bom, existem duas identificações, o que eu estou falando? Existem dois elementos que são constitutivos do sujeito, um que vem pelo significante e outro que vem pela causa do desejo. Isso é o núcleo central do seminário 11. Mostrar que toda linguagem é responsável por uma economia significante associada a uma economia de gozo. Estrito senso, é isso que se retira de alienação, separação. Mas se é isso que se retira de alienação, separação, o que está em exercício, portanto, é uma dimensão do olhar e da voz, porque mesmo que o olhar e a voz estejam assimilados pelo Lacan no conjunto dos objetos causa de desejo, e não a nível do significante, o que eu estou procurando mostrar hoje para vocês é que também a nível do significante o objeto voz incide. Incide por quê? Porque se há significante, há objeto causa de desejo também em exercício. Então,
determinados enunciados, da forma como eles vêm articulados, podem promover de maneira mais potente a entrega do sujeito a uma sujeição incondicional ao outro. Por quê? Porque esses significantes evocam uma economia de gozo com a qual esse sujeito que é marcado pelo gozo busca se identificar para conquistar essa condição extraordinária que é promovida e prometida pelo outro. Então nós estamos aí na perspectiva de começar a articular uma outra teoria da linguagem que implica essas duas presenças, significante e causa do desejo. Mas quando nós vamos na tradição freudiana, como se a questão de Freud tivesse sido, a grande contribuição tivesse sido de mostrar que aquilo que é operatório a nível do líder é a sua condição de sugestionabilidade para conduzir as massas em função desse lugar diferenciado que ele se coloca, então nós tendemos a fazer uma sociologia bastante rasteira. Por quê? Porque seria muito difícil, por exemplo, explicar que o grande fenômeno de cativação que o Hitler promoveu foi a possibilidade que ele se colocou diante dos partidos da época e diante daquilo que precedeu o nacionalsocialismo, que foi a República de Weimar, que ele tivesse trazendo uma solução inédita e, consequentemente, através dessa solução inédita, todo mundo tivesse entrado na dele, e nisso ele matou um monte de judeu e acabou com uma boa parte da população do mundo. Não, o que eu pretendo fazer hoje com vocês é retornar pela economia do olhar e da voz, junto ao que operou no nazismo, para que se possa ter uma posição melhor e mais esclarecida no sentido agora do retorno pela coletividade, ou seja, pela extensão da psicanálise, daquilo que é, de fato, eficiente no sentido de promover a reunião das multidões para a realização de atos sacrificiais. Até aqui está claro? Se não tiver claro, também só vai ficar depois, no final. É só para eu poder ter uma ideia. É o seguinte. Então, a questão que nos interessa, enquanto munidos por essa condição que o Lacan oferta desde o Seminário 11, não é entrar numa posição sociológica de dizer que o Hitler trouxe uma solução em termos da economia em falência para a época. Não, isso não nos interessa. Não é isso que é operatório, não é isso que nós estamos recuperando aqui no sentido da eficácia, né? Aquilo que opera nas multidões. Existe um elemento que os estudiosos do nazismo, e eu recomendo vivamente para vocês a leitura desse livro, que já recomendei uma vez, que se chama A Linguagem do Terceiro Reich. O autor é um filólogo que deu inúmeras contribuições à filologia e à linguística, que se chama Victor Klemperer, com K, Klemperer, editora Contraponto. Esse livro, A Linguagem do Terceiro Reich, ele é uma espécie de resumo daquilo que são os diários de Victor Klemperer. Os diários foram publicados em 2 volumes pela Companhia das Letras. Quem encontrar vai ter sorte, porque está esgotado na editora. Mas talvez em biblioteca vocês encontrem. A diferença desse livro para tantos outros sobre o nazismo é que esse livro mantém um parentesco com o diário da Anne Frank. Porque tanto o Victor Klemperer quanto a Anne Frank
escreveram não quando estavam dentro do campo de concentração, mas sim do lado de fora. A diferença dele com a Anne Frank é que a Anne Frank foi denunciada e morreu no campo de concentração, e ele não. Ele, porque era casado com uma judia, que foi uma judia não, desculpa, uma alemã que era uma pianista notável, ele conseguiu escapar do campo de concentração, ainda que o casal tenha passado situações de extrema penúria, porque já que não conseguiam que a mulher se separasse dele, então tomaram casa, privaram eles de comprar comida. É uma história bonita, inclusive, para aqueles que se interessarem pelo tema das mulheres. É muito bonita o tipo de reconhecimento que ele tem pelas mulheres judias dessa época, que viviam nos guetos junto com seus maridos, que fizeram questão de permanecer, quer dizer, as mulheres alemãs casadas com homens judeus e que permaneceram nos guetos junto com esses homens, sendo submetidas ao mesmo tipo de maltratos, tal como eles receberam. É uma longa homenagem que ele faz e um comentário muito apropriado para aquilo que é um dos nossos temas de interesse. E esse livro é considerado o grande livro que estuda o problema da linguagem do nazismo, né? Já que ele, como filólogo, ele de fato vai chegar à minúcia, por exemplo, de mostrar que uma das eficácias do nazismo foi a invenção de uma língua. A tal ponto, por exemplo, isso é interessante porque, sob determinadas condições de invenção de uma língua, ele vai mostrar que a língua começa a sofrer algumas deformações, começa a aparecer termos que não apareciam na língua, mas que, curiosamente, depois do nazismo, depois da Segunda Guerra Mundial, esses termos rapidamente começam a morrer. Ou seja, esses termos que foram criados pelo nazismo tenderam a morrer depois de terminada a Segunda Guerra. Não sem deixar um efeito extremamente problemático, como ele mesmo nota. Essa linguagem que foi criada para identificar fundamentalmente e denegrir os judeus. Mas essa mesma linguagem era utilizada pelos judeus para se dirigir aos judeus. Esse ponto nos interessa. Por que essa linguagem vai ser utilizada, inclusive, no campo de concentração? Um judeu chamando o outro de judeu, de maneira a tentar se distinguir em relação a algum pedaço de pão ou algum benefício que ele queria conquistar diante dos guardas alemães. Mas existem dois pontos que eu vou me deter, porque afinal de contas eu estou passando por isso só para que vocês possam ter uma ideia das consequências que nós podemos retirar desse estudo que está em curso para nós através do olhar e da voz. Existem dois pontos que ele destaca e que para nós tem importância. O que é essa criação de uma nova língua? Criação de uma nova língua não significa somente ter uma língua inteiramente diferente daquela que havia. É nisso que vale a pena, para aqueles que lerem esse texto, leiam pelo menos as 50 primeiras páginas do texto do George Orwell, 1984. Porque o Orwell vai mostrar um fenômeno semelhante ao qual o Victor Klemperer se relaciona. A diferença é que o texto do Orwell é um texto que a nova língua ela impera desde o início. Então a nova língua ela está incluída no Ministério da Verdade, onde
tudo aquilo que chamava paz agora se chama guerra, tudo aquilo que chamava amor agora se chama ódio. Ela praticamente passa a operar pelas oposições. No caso do estudo do Klemperer, ele vai procurar mostrar que não é nesse tipo de assim, metamorfose imediata que essa conversão acontece. Não. Essa criação da nova língua, ela acontece segundo algo que ele define como uma repetição esvaziada de sentido. Essa é uma das condições que essa nova língua oferece. E uma língua que tende à banalidade. Esvaziamento de sentido e banalização dos termos. Banalização dos termos significa o quê? Ninguém pode simplesmente, foi o que eu falei aqui em um dos seminários, ninguém pode simplesmente chegar diante de um povo como o povo alemão e querer banalizar. Porque, independentemente das críticas, é o povo que reúne as melhores referências culturais da nossa humanidade. Mas essa banalização, ela é fundamentada, ela é precedida, e nisso há uma ligação entre esse livro e o livro do pai do Schreber. Ela é precedida por uma idealização da ginástica. Vocês sabem que esse era um dos grandes... era aquilo que fazia com que o pai do Schreber risse. Então, não é somente, vejam, que não é um culto ao corpo, ainda que isso houvesse, mas é a ginástica. A ginástica significa o quê? Aproximar o homem comum do militar. E, consequentemente, começar a fazer o uso da linguagem militar na vida cotidiana. Aí vocês têm a primeira condição de banalização da linguagem culta. Tudo que passa a entrar no cotidiano do discurso passa a ser esvaziado porque implica numa condição de comando que, por sua vez, foi preparada por esse culto da ginástica. E o esvaziamento do sentido tem a ver com o quê? O esvaziamento do sentido tem a ver com o culto à obediência, que vem também por essa ligação da presença da linguagem militar. Então se trata de obedecer, não de questionar. Sim ou não nós encontramos aqui a introdução no cotidiano de um povo, na relação entre semelhantes, da presença de uma voz que vai se tornando tão mais operatória para promoção de sacrifícios, quanto mais ela impede o advento do sujeito sem nenhum tipo, a princípio, como foi no caso do nazismo, sem nenhum tipo de coerção. Quando Hitler começou a carreira dele, não precisava haver coerção, ele soube introduzir a coisa. A coerção veio depois. A coerção veio depois por quê? Porque Hitler foi bater de frente com um povo que estava acostumado a ser obediente, sim, mas obediente não a comandos militares, mas a preceitos religiosos, que é inteiramente diferente de comandos militares. Por quê? Porque uma das grandes diferenças do preceito religioso para o comando militar é que o comando militar tem um objetivo de execução imediata. E o preceito religioso tem um fundamento
que norteia a orientação das ações através de uma tradição. Então os sujeitos repetem determinadas festas e tomam determinadas atitudes em determinados dias, não é porque eles estão sendo mandados, mas é porque isso tem o fundamento de uma tradição. Enquanto que a linguagem militar é uma linguagem para o aqui e agora. Então, digamos que, no sentido da linguagem militar que foi entrando através do esvaziamento das palavras, aí nós temos uma condição da presença da voz enquanto mais gozar. Mas gozar por quê? Porque ela é uma voz que prepara a conversão dos corpos. E ela justifica essa conversão dos corpos de tal forma que ela mostra que a possibilidade, e aí vem a economia do gozo, que ela mostra que a positividade dessa conversão tem a ver com uma condição que o sujeito muito rapidamente vai notar em si mesmo, no seu próprio corpo, por efeito da ginástica, por ausência de preocupação, por se ver integrado numa coletividade que, fundamentalmente, na época em que Hitler subiu, era marcada por dois ideais. O corredor de automóvel, eram dois tipos de identificação promovidos pelo hitlerismo. A identificação com os corredores de automóvel e a identificação com o soldado. Ou o sujeito se identificava com o corredor de automóvel, ou ele se identificava com o soldado. Isso tem uma grande tradição, que eu não vou entrar aqui sobre os corredores de automóvel, mas isso, curiosamente, gerou a nível do imaginário também um procedimento padrão. Porque aqueles que seguiam ao final da sua adolescência, seguiam pela identificação ao padrão militar, tendiam a se vestir com indumentárias que evocavam o traje dos soldados. E aqueles que seguiam os corredores de corrida se vestiam de uma forma repetitivamente igual, tal como os soldados, só que agora com as roupas que eram usadas pelos corredores. Se é verdade, e é o que nós estamos retirando aqui, que há a possibilidade de uma voz levar à conversão dos corpos na sua condição de mais de gozar, isso não se instaura porque o sujeito sabe falar bem, ou sabe ser convincente. Não é por causa disso. Mas é porque tem que haver uma deformação dessa condição em que um sujeito tem possibilidade de se reconhecer como sujeito. Diante desse clima em vigor na época, se reconhecer, se dispor a se distinguir como sujeito, ou seja, como alguém que faz escolhas, implicava no sacrifício da própria vida. Por isso, é verdadeiramente surpreendente que nesse estudo o autor considere que o pior dia da vida dele, o pior dia dos judeus, para os judeus na Alemanha, não foi o dia em que eles foram levados para o campo de concentração. Ele coloca isso no dia 19 de setembro de 1941, que foi o dia em que as forças alemãs fizeram que cada judeu tivesse colado na sua vestimenta um emblema onde vinha dito judeu. E segundo um outro sobrevivente alemão da época, aqueles que foram identificados como homossexuais,
esse emblema vinha com a cor rosa. Vocês encontram esse livro já em português. Eu digo que é verdadeiramente surpreendente que ele coloque essa data como a data mais significativa, porque a partir desse momento, o sujeito é destituído inteiramente da sua condição de sujeito. Aí ele morreu, não foi quando ele foi somente quando ele foi para a solução final. Ali estava a morte do judeu, no que foi identificado como judeu. É a mesma coisa da esfinge. Se vocês entendem a resposta da esfinge, é um homem, como, é um homem, nós sabemos o que é um homem. E vocês acham, não tem problema, é judeu, qual é o problema de ter escrito judeu? Então, por que vocês não saem com o negócio aqui escrito, sou brasileiro? E o que isso diz de vocês? Absolutamente nada. Mas qual é a importância que isso já vai antecipar aquilo que nós vamos ver no seminário 12? Lacan começa a lição do seminário 12 dizendo que existe uma dupla utilização do significante, na sua condição denotativa e conotativa. Um exemplo da condição denotativa é esse emblema de judeu sobre o corpo. Por quê? Porque ali se esgota por inteiro o ser daquele que vai ser nomeado como humano. Então Lacan vai aproximar isso do signo. Consequentemente, sem possibilidade de ter condições de ser reconhecido de outra maneira que não seja, não apenas nem somente como judeu, mas o judeu tal como era visto naquela condição. Consequentemente, inimigo do povo e voltado à execração pública. Entendam que nesse domínio de instrumentalização da língua, não se trata de ver no judeu alguém que veio numa condição que se distingue porque é um judeu mais ligado a uma tradição liberal, a uma tradição econômica, ou porque é filho de uma parte que veio lá dos judeus marranos. Não. O judeu é uma coisa só. Então, o significante se reduz à sua condição de referente. É como se o referente fosse a coisa. Enquanto que na nossa perspectiva, a utilização do significante é no sentido conotativo. Ou seja, ele conota. E para ele conotar, ele precisa de outros significantes que se associem com ele. Ele não diz tudo numa demonstração. Que horas são? Eu achei conveniente fazer essa pequena digressão hoje para vocês, de maneira que vocês pudessem ter uma ideia das consequências desse estudo que nós estamos fazendo. E nesse sentido, a partir daí, poder dar um relevo diferenciado àquilo que alguns historiadores identificaram na voz do Hitler. Porque se sabe que a voz do Hitler era uma voz hipnotizadora. Mas ela era hipnotizadora não é porque o tom que ele falava, o timbre que o distinguia, fosse alguma coisa que por si só implicasse a conversão dos corpos. Não. É porque há todo um preparo da língua no sentido de promover uma zerificação da condição de sujeito, uma anulação da condição do significante na sua dimensão conotativa, que a voz do líder vai poder conquistar essa condição em que a voz dele é tal qual a voz do pai totêmico. Mas essa condição é formada anteriormente.
ela não é dada pela supremacia ou pela distinção extraordinária que um sujeito tenha. Isso, entender dessa forma, porque o sujeito é muito habilidoso, é um exímio orador, mas isso não é suficiente para explicar fenômenos de conversão de massa. Só a partir de uma apreensão da linguagem pela economia da voz e do olhar, e que me parece que o estudo do Klemperer mostra assim, de uma maneira muito extraordinária, que a gente pode ter apreensão disso. Deu para entender o objetivo da apresentação de hoje? Tem dúvidas? Diga, Hélio. Referência. Hélio, fala aqui que a gente está gravando, por favor. Para a gente depois poder escutar você no site. Quando você faz referência a uma voz que não é uma massa sonora, mas é um dizer, outro, que faz o advento do sujeito, é estar no espelho. E o Hitler fica como espelho, onde a massa se identifica com o completo, com o ideal. Nesse momento, os dois As, A e a linha, fazem lisão. E fazem lisão significado e significante. É a loucura, é a paixão. Olha só, eu estou de acordo desde que a gente entenda que a voz que é própria ao estádio do espelho é a voz que comparece antes do advento do sujeito enquanto voto do outro, para que ele emerja enquanto sujeito e tenha condições de se relacionar com esse outro, no caso a mãe, enquanto um serzinho que merece ser correspondido nas suas iniciativas. Então, essa voz que está presente no estádio do espelho, né, é uma voz que diz respeito a uma moção desejante, a um desejo do outro que aplica o seu voto no sentido de reconhecer que esse movimento que vai vir, que é acompanhado de uma sonorização da mãe, ó que bonitinho, ri pra mamãe, né? Esse ri pra mamãe, ó que bonitinho, é a ilustração, é a ratificação de que antes houve uma voz vinda dessa própria mãe, que é o nome do seu desejo. A questão que está presente no Hitler, eu diria que é menos, quer dizer, eu entendo quando você diz a ligação entre A e a linha, no sentido assim, de que não há divisão da imagem. Isso é ligação A e a linha. Né? Então você, diante do espelho, qual é o efeito material que se tem da ligação entre A e a linha? É o fato de que diante do espelho você não vê que a imagem é invertida. É como se você eliminasse a condição virtual da imagem. Então, você não distingue que ali você está vendo do lado direito o que está no lado esquerdo. Isso junta, isso cola A e a linha. Mas o fenômeno do nazismo é mais do que isso, no sentido da loucura. O fenômeno do nazismo é o que Freud diagnostica no Psicologia das Massas e Análise do Eu, quando diz: o que é a loucura? É quando o ideal se soma com a causa do desejo. Quando o ideal se junta com a causa do desejo. Isso significa que não há mais sujeito e que o ideal se tornou a causa do desejo, e a causa do desejo sustenta a identificação. Isso é tão radical no texto do Freud que ele chega a fazer diagnóstico. Ele diz: mania é isso, quando I soma com A. Carnaval é quando I separa de A. E ele fala de Dionísio. Você de ódios, quando você descreve o ódio, né, ou o amor,
paixões, amor e ódio, você junta significante e significado. E é a lua de mel, a loucura, a paixão. E por isso me parece muito quando o Hitler vem, e não é a voz, mas o olhar no espelho e se vê nele como uma paixão. Quer dizer, você perde a noção de significado que faz ilusão. Quando eu falo que o ódio é uma paixão que suspende a divisão, suspende a barra entre o significante e o significado, eu falo que isso é um efeito contingente, isso tem uma duração. Por isso os ditos populares... Essa é a diferença da loucura. Essa é a diferença da loucura. De repente, acabou a paixão, a barra volta, o sujeito, mas eu fui me apaixonar por isso aqui. Logo isso, não tem leito injetor? Mais alguma questão? Diga, Marilúcia. Oi, eu estava pensando... Tá ligado isso? Interferência que ele sai é necessário, senão. Bem, eu estava pensando no texto, você fala dessa tradição freudiana da identificação com o líder, aonde que você coloca o caráter de ambivalência que ele fala que está presente desde o início num processo identificatório? Porque aí eu acho que ambivalência, quer dizer, quando você fala do pai primevo, né, a gente não pode deixar de considerar que os filhos do pai primevo se rebelaram, né? E houve a morte do pai totêmico. Quer dizer, então essa relação ambivalente, como é que você liga na sua fala em relação a esse processo identificatório com o líder? A ambivalência, isso é que também é de uma construção hiper engenhosa do Freud, né? Porque ele mostra assim, os filhos mataram o pai totêmico, mas há um resto. E esse resto significa o quê? É aí que nós tocamos na questão da ambivalência. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o sujeito é marcado pela lei da separação, ele investe na direção do ideal no sentido de recuperar esse mesmo gozo do qual ele fez questão de ser ejetado. Então ele vive essa ambivalência. Só que essa ambivalência, nós nos reorientamos como aqui? Nós reorientamos como uma dupla tendência que está presente em cada um de nós. Que significa o quê? Se eu sou marcado por desejo, pela lei da castração, enquanto sujeito à linguagem, eu também sou ao mesmo tempo marcado por um empuxo que me leva a não me valer da linguagem e me juntar e fazer da minha causa do desejo o ideal do outro. Ou seja, me silenciar por inteiro, me apagar como sujeito do desejo e retornar para a condição da qual eu tanto lutei para sair. Por isso que o estudo do Klemperer é surpreendente, porque ele mostra que o fato de haver cultura não é suficiente para barrar esse impulso que nos habita. Nisso, que o fato de ser alemão, de ter uma tradição cultural extraordinária, não barra nada. Mas há uma outra pergunta que ele coloca que eu não vou desenvolver aqui. Quer dizer, há precedente do nazismo na cultura alemã. Nós temos a prova disso. Schreber. Schreber é a prova disso. Semana que vem, então, conto com vocês para a presença do Ricardo Goldenberg. Vocês, por favor, enviam os e-mails confirmando a presença para a Graça.